Olá, mulheres da Forja, a paz do Senhor. Hoje é sexta-feira, continuamos nossa jornada Palavra Sólida. Durante os próximos meses, vamos continuar caminhando juntas em uma preparação espiritual. Preparação para aquilo que Deus está levantando nesta geração. Porque as coisas precisam ser ditas com muita clareza. Deus ainda chama mulheres para tempos difíceis. A Bíblia nunca mostra Deus levantando mulheres apenas para tempos fáceis. Pelo contrário, quando a história estava em crise, quando o povo estava em perigo, quando a fé parecia enfraquecida, Deus chamava uma mulher. Foi assim com Esté, foi assim com Débora, foi assim com Maria. E talvez você está aí pensando, ou fica pensando, que este chamado, ele ficou lá no passado. Mas não, Deus chama mulheres hoje. E mulheres comuns, mulheres que trabalham, mulheres que cuidam da casa, mulheres que choram escondidas, sim, mulheres cansadas, ou quem sabe esquecidas, mas que mesmo assim elas carregam dentro delas uma semente de propósito. E o problema não é que Deus parou de chamar. O problema é que muitas mulheres estão adormecidas, e adormecidas espiritualmente. Estão na igreja, mas não despertam para o chamado. O coração está cansado, quem sabe até mesmo pensando em desistir. A fé ficou enfraquecida, a oração diminuiu. Mas hoje eu quero dizer algo sobre a sua vida. Hoje é o tempo de despertar. E Efésios 5:14 diz: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Perceba que a Bíblia não diz apenas acorda, ela diz desperta. É para dar aquela sacudida e despertar, para entender o propósito de Deus para a sua vida. Porque existem mulheres que estão vivas fisicamente, mas espiritualmente estão adormecidas. Adormecidas para o chamado, adormecidas para o propósito, adormecidas para o que Deus quer fazer através delas. Mas Deus está levantando um som nesta geração. E é um som de despertamento. E eu creio que este projeto SDM faz parte disto. Deus não está apenas levantando mulheres fortes. Ele está levantando mulheres forjadas. Mulheres que passam pelo fogo. Mulheres que aprenderam na dor. Mulheres que foram moldadas por Deus. E talvez você esteja vivendo um tempo difícil. Um tempo difícil agora. Talvez a sua vida esteja em tempo de pressão, de muita pressão. Mas eu quero que você entenda algo muito profundo. Tempos difíceis são cenários, em muitas vezes, para o chamado de Deus. Eu gosto muito de Esté. Em muitas vezes vocês irão me ver falando de Esté. Esté foi chamada para um tempo difícil. Esté foi chamada para um tempo de ameaça. E Débora, que foi levantada em um tempo de guerra. Ana foi preparada em um tempo de dor, de amargura. Porque nas crises, Deus nos revela propósito. Deus sabe usar crises para revelar propósito.
Talvez você pensou que a sua história estava acabando, mas Deus está dizendo agora: este é apenas o começo da nossa caminhada. Deus está procurando mulheres específicas para o agora, mulheres que vão se posicionar, mulheres que vão se levantar, mulheres que vão despertar, mulheres que vão voltar ao altar diariamente, todos os dias. E tudo começa com uma decisão simples: despertar. Despertar para este tempo, mesmo que seja um tempo difícil para você aí agora. Desperta. Porque quando uma mulher desperta espiritualmente, uma geração pode ser impactada. E lembre-se, Deus ainda chama mulheres para tempos difíceis. E talvez Ele esteja chamando você aí agora. E se essa palavra falou com você, já compartilha com uma amiga que precisa ouvir. E coloca aqui nos comentários: eu sou despertada. Até a próxima sexta-feira, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nesta hora te agradecemos por mais uma sexta-feira aqui no Sala de Forja SDM. Deus querido, nesta hora eu peço ao Senhor que venha nos despertar a cada dia, para que possamos entender os teus propósitos. Peço a tua mão estendida sobre cada mulher que está assistindo esse vídeo, sobre todas as mulheres que participam deste projeto, que o Senhor possa, em nome de Jesus, a cada dia fortalecer as forças desta mulher. Renova as forças desta mulher, e que em nome de Jesus, se tem alguma que está aí desanimada, se tem alguma aí que está aí pensando em desistir de tudo que o Senhor colocou na mão delas para fazer, se tem alguma aí pensando em desistir, que está aí enfraquecida, meu Deus, nesta hora que ela seja renovada, que ela seja tocada pelo Senhor, e que a sua fé seja aumentada, e que ela seja encorajada pelo Senhor Jesus. Espírito Santo, abraça esta mulher nesta hora e encoraja ela. E em nome de Jesus, que o Senhor possa nos despertar para este tempo. E que em nome de Jesus a oração não diminua, mas a oração aumente. E que em nome de Jesus a busca, a intimidade venha ser aumentada em nossas vidas. E que possamos entender que quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais o Senhor nos desperta. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais o Senhor faz maravilhas no meio de nós. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e pedimos ao Senhor: continua conosco nesta jornada do Forja SDM. Amém.